círculo e circunferência. Ué, professor, círculo e circunferência? Eu achava que os dois eram a mesma coisa, não é não? Vamos ver isso na aula de hoje. Então, gente, o que é então o círculo e a circunferência, né? O círculo e a circunferência são esses dois objetos aqui, tá bom? Que é o quê, né? Tem um centro aqui, né? Onde nós fincamos um ponto fixo, né? E aí abrimos, né, numa abertura tal e rodamos o nosso compasso e fazemos aqui esses objetos. Então, qual é a diferença entre o círculo e a circunferência? O círculo, gente, é toda a parte de dentro, tá bom? Toda a parte de dentro, mais a linha que está aqui circulando aqui, né? E a circunferência é o quê? É somente a linha. Ah, professor, então eu entendi. O círculo é a parte de dentro e a linha de fora, e a circunferência é só a linha de fora. Isso mesmo, meu aluno, isso mesmo. Então, agora vamos ver alguns elementos, né, da circunferência, tá bom? Então, quais são esses elementos da circunferência? Nós já acabamos de ver aqui, né, que é, ó, a origem, né, o centro do nosso círculo, tá bom? Então, está aqui. Então, ó, o que significa o centro do nosso círculo, né? Significa o quê? Que a distância daqui até qualquer outro ponto da circunferência é a mesma. É sempre a mesma e é igual a quanto? É igual ao raio. Então, por exemplo, a distância daqui até aqui é o raio, daqui até aqui é o raio, daqui a qualquer outro ponto, gente, é o raio, tá bom? Então, por exemplo, se aqui for o O e se aqui for o A, não é isso? Nós chamamos o quê? O, A de o quê? De raio, tá bom? Então, temos aqui o nosso raio. Então, esse é o raio do círculo, né? E repara, quanto maior o raio, maior o círculo. Quanto menor o raio, menor o círculo. E se eu quiser, por exemplo, pegar dois pontos qualquer na minha circunferência, por exemplo, ó, eu quero pegar aqui o ponto B, tá bom? E quero pegar aqui o ponto C. E quero ligar o B e o C. Vai ficar desse jeito. Vai ficar assim, né? Esse segmento aqui, né? Que é o segmento BC, tá bom, gente? O segmento BC. Então, ó, o segmento BC, ele é igual ao raio? Opa, não é igual ao raio não. Por quê? Para termos o raio, né? A gente tem que ter, ó, um segmento saindo da origem. Então, o B e o C não tem nada a ver com a origem, então eles não são o raio não, tá? Então, quanto é que vale o segmento BC? Olha, eu não sei, vou ter que medir com a régua, mas o nome dele nós chamamos de corda, tá bom? Ele é uma corda da circunferência. Então, o que é uma corda da circunferência? É um segmento de reta, um pedaço de reta, que liga quaisquer dois pontos da circunferência. Se eu pegar, por exemplo, um aqui e um aqui e ligar, vou ter outra corda, tá bom? Aí agora você para e pensa, qual é a maior corda que tem na circunferência? Porque olha só, essa corda aqui é desse tamanho. Se eu pegar aqui, ó, sei lá, o ponto D, tá bom? Aqui o ponto D e aqui assim o ponto E, tá bom? E ligar os dois, tá vendo? Eu vou ter uma corda menorzinha, né? Menor ainda. A maior corda da circunferência, gente, é aquela corda que vai passar pelo centro, tá vendo? Porque ela vai ter o maior tamanho. Então, vou fazer uma aqui pra gente. Então, está aqui, ó. Liguei aqui, ó, o F e o G. Então, ó, é uma corda que passa pelo centro da minha circunferência. Se ela é uma corda que passa pelo centro, ela é a maior corda que existe, tá bom? Na minha circunferência. E tem várias, tá bom? Ó, tem essa aqui, por exemplo, mas poderia ter outras. Poderia ter essa aqui, poderia ter essa aqui, poderia ter essa aqui assim. Então, tem várias, tá bom? Então, eu vou escrever isso aqui, tá bom? Ó, FG é o quê? É uma corda, tá bom? É uma corda. Só que é a maior corda de todas. E por ela ser a maior de todas, ela tem um nome especial, que é diâmetro, tá bom? É o nosso diâmetro. Ué, professor, então o meu diâmetro, ele também é chamado, né, de D, tá bom? É chamado de D, somente D. D de diâmetro, tá bom? Então, professor, o meu diâmetro tem relação com o raio? Olha, vamos pensar, ó. O diâmetro tá ligado ao centro aqui? Tá ligado ao centro, né? Então, a resposta é sim. Ele tem relação com o raio. Porque, olha só, quanto é que é de F até O? De F até O, vai do centro até F. Isso aqui tudo vale o quê? Vale R. Não é isso? Vale R. E de O até G, opa, do centro até um ponto da circunferência, também vale
R, não é isso? Então, olha só, quanto é que vale o meu diâmetro, gente? O meu diâmetro, ele não vai daqui até aqui? Então, ó, daqui até aqui é R, daqui até aqui é R. O meu diâmetro é R mais R, então o meu diâmetro é 2R, tá bom? Então, ó, já tem uma relação super importante na minha circunferência, olha só. O meu diâmetro vale o dobro do raio, tá bom? Então, agora vamos começar a ver ângulos na nossa circunferência. Ângulos na circunferência, gente. Vamos começar aqui com o nosso ângulo central, tá bom? Nosso ângulo central. O próprio nome dele já diz, gente. Ângulo central significa o quê? Que tem a ver com o centro, que tem a ver com a origem aqui da circunferência, tá bom? Então, o ângulo central, ele é composto pelo quê, gente? Ele é composto por dois raios, tá vendo? Ó, de O até A é raio, né? Porque vai do centro até um ponto da circunferência, o ponto A. E de O até B também é raio. Então, quando eu tenho o OA e o AB, né? Então, aqui eu tenho um ângulo, tá bom? Vamos supor, por exemplo, que esse ângulo aqui é 70, tá bom? 70 graus, tá bom? Então, olha só, na circunferência, gente, também tem ângulos, tá bom? Esses pedaços aqui, ó, ele também pode ser dito que tem formato de um ângulo. Repara que tem, né? Olha só, daqui para cá tem esse formato curvadinho e daqui para cá também, tá bom? Então, o ângulo central, né, ele tá aqui, é 70 graus. Então, se ele é 70 graus, quanto é que vai medir esse ângulo aqui, tá bom? Esse ângulo aqui, gente, é chamado que é o arco da circunferência, tá bom? Então, como é um arco, né, nós não escrevemos assim, com um traço em cima. Nós escrevemos com uma curvinha, tá vendo? Então, é o arco AB. Quanto que mede o arco AB, gente? A gente usa medida para medir o arco AB em graus, tá bom? Então, essa é a característica do ângulo central. O ângulo central, né, ele vai ter a mesma medida do arco que ele está apontando. Olha só, esse ângulo central está apontando para cá, né? Então, esse arco aqui AB, ele vai medir 70 graus. É muito fácil, é muito simples, né? O ângulo central tem a mesma medida do arco, tá bom? E repara, gente, que aqui eu tenho, na verdade, dois ângulos centrais, tá bom? Por quê? Cadê o outro, professor? O outro tá aqui atrás, ó. Tá vendo? Tá aqui atrás, ó. Vou botar aqui pra gente ver. Por quê? Isso aqui tudo não é uma volta completa, né? Não é uma volta completa. Então, vale tudo quanto? 360 graus, não é isso? Então, se aqui já é 70, quanto é que vai ser do outro lado? Vai ser 360 menos 70, que é quanto? É 290, tá bom? Então, aqui vale 290 graus. Esse ângulo aqui, tá vendo? O ângulo bem para fora aqui vale 290 graus. Então, o que significa isso, né? Ele também é um ângulo central, porque ele é formado por esse raio e por esse raio. Então, ó, a medida desse arcão aqui, ó, grandão, tá vendo? Ó, que começa desde o A aqui até o B aqui, tá vendo? Ó? Até o B, tudo isso aqui também vale 290 graus, tá bom? Então, essa é a parte mais importante do ângulo central. Ele aí a medida do arco, né? A medida do arco é igual ao ângulo central que está apontando para o arco, tá bom? Esse ângulo está apontando para cá, esse está apontando para cá, então esse arco mede 70, o arco AB menor, né? O AB pequenininho, e o AB grandão também, que é AB, ó, só que é grandão, ele vai medir 290, tá bom? Um outro ângulo, né, da circunferência muito importante é o ângulo inscrito. Se o ângulo central tinha a ver com dois raios, o ângulo inscrito não vai ter nada a ver com raio. O ângulo inscrito, ele vai ter a ver com as cordas. Então, ó, duas cordas, né, elas vão gerar aqui, ó, duas cordas que se encontram no mesmo ponto, elas vão gerar um ângulo inscrito. O nome já diz, ó, inscrito, ele está dentro, né, lá do inglês, dentro, ele está aqui dentro da circunferência, né, então ele está aqui, ó. Nosso ângulo central está aqui, tá bom? Então, como é que é a medida do ângulo central em relação a esse arco aqui, ó? O nosso arco, né? O nosso arco AC, tá bom? Como é que é? A gente sabe o quê? Que o ângulo inscrito, né? O ângulo central é igual ao arco que está apontando, né? E o ângulo inscrito, né? Se, por exemplo, aqui fosse 20 graus, tá bom? 20 graus. Repara só para cá. Quanto é que vai valer para cá, tá bom? Esse arco aqui AC. Repara uma coisa, gente, olha só. Esse ângulo central aqui, ó, se você olhar, esse aqui e esse aqui são praticamente a mesma coisa, tá? Essa abertura aqui e essa abertura aqui são a mesma coisa. Só que a grandona é como se eu tivesse dado um zoom
aqui na pequena, tá bom? Agora, essa aqui não, ó. Essa abertura aqui não é a mesma coisa que essa aqui, tá vendo? Essa aqui é bem maior que ela. Então, o ângulo inscrito, né, ele é 20. Então, o arco que ele está apontando vai valer o dobro, tá bom? O dobro. Então, por exemplo, se aqui for 20, o arco AC aqui vai valer 40 graus, tá bom? Então, o AC vale 40 graus. Lembra disso então, tá? O ângulo inscrito, gente, o arco vale o dobro dele, tá bom? Ângulo inscrito na circunferência, tá vendo? O arco vale o dobro dele, ele é formado por duas cordas, então se aqui é 20, aqui vai ser 40. O ângulo central, né, o arco, né, que ele aponta para o arco, que ele aponta, né, o arco que ele aponta, vai valer igual, né, o mesmo valor do ângulo, tá bom? Vamos então ver alguns exercícios para nós treinarmos. Vamos lá então, gente, olha só. Eu tenho aqui uma circunferência, tá vendo? Então, ó, eu quero saber x, y e z, tá bom? Sabendo ó, que aqui é 120. A primeira coisa é eu pensar, isso aqui é um ângulo central ou um ângulo inscrito? Ó, isso aqui é raio, né? Isso aqui também é raio. Então, isso aqui é um ângulo central. Opa, se aqui vale 120, esse arco aqui, né, que é o valor de x, não é isso? Vai valer quanto, professor? Vai valer 120 também, né? Por quê? O ângulo central, o arco, é igual ao valor do ângulo, tá bom? E repara só, se aqui é 120, tudo dá 360, né? Então, o z vai ser quem? O z vai ser do 360 menos 120, que vai dar quanto? 240, tá bom? É o que falta para eu chegar a 360, que é uma volta completa. Então, ó, se z é 240 e também é um ângulo central, né? Só que tá apontando para esse arco aqui, tá vendo? Então, quanto é que vai valer esse arco aqui grandão, ó? Que é o y, tá bom? O y é esse arco aqui grandão. Ué, se o z é 240, o y também vai ser 240, porque o ângulo central, né, é igual ao arco, né? A medida do ângulo do arco vai ser igual ao ângulo central, tá bom? Aqui, ó, nós já percebemos que não tem nada a ver com esse ângulo aqui. Esse aqui é um ângulo inscrito, lembra? Inscrito. Então, se aqui é x, aqui fora, ó, lembra disso, o ângulo inscrito, para fora, o arco vai valer o quê? Vai valer o dobro. Para fora vale o dobro. Opa, se para fora vale o dobro, então para dentro vale o quê? Vale a metade. Então, se aqui esse arco mede 140 graus, o x vai medir quanto? Vai medir 70 graus, tá bom? Ó, lembra disso, ó, 70 para fora é vezes 2. 140, né? 70 vezes 2, 140. Se para fora é vezes 2, ó, para dentro vai ser o quê? Para dentro vai ser dividido por 2. Então, 140 dividido por 2 dá 70. E para fora, né, é vezes 2, tá bom? Agora, uma questão aqui bem interessante, ó. Ela mistura os dois tipos de ângulos. Ó, o ângulo central, que é 100, tá bom? E o ângulo inscrito, ó, que é y, formado por duas cordas, tá bom? Então, vamos lá, ó. E ele quer saber o valor de x, ó. O valor de x tá nesse arco aqui, tá vendo? Ó? Esse arco aqui. Então, olha só, o ângulo central, ó, ele tá aqui 100, né? Então, ó, esse arco aqui, ele tá de frente para o ângulo central. O ângulo central aponta para ele. Então, se aqui é x e esse aqui é o ângulo central, aqui vai valer quanto, então, o x? Vai valer 100, tá bom? A mesma medida do ângulo central, tá bom? Então, já descobri o valor de x. E como é que eu vou fazer agora para descobrir o meu valor de y, professor? Olha, o ângulo inscrito, ó, para dentro, né? Ó, aqui é o meu arco, que meu ângulo inscrito, ó, tá delimitando aqui, tá bom? É o mesmo arco, tá bom? Tanto do central quanto do inscrito. Então, se aqui é 100, aqui é 100. E para dentro, ó, lembra do que eu falei para vocês aqui, ó. Para fora é vezes 2 e para dentro é dividido por 2. Então, se aqui é 100, dividido por 2 vai dar o quê? 50. Então, meu y vale 50 graus, tá bom, gente? Essa parte aqui de ângulo na circunferência é super importante. Então, caprichem no estudo, tá bom? Porque isso aqui cai em prova. Então, um grande abraço, bons estudos e tudo de bom!